Reverendo diácono, queridos irmãos e irmãs, estamos diante da vocação do profeta Jeremias. Ele é chamado por Deus a ser profeta das nações. O profeta é o homem da palavra, mas não só porque comunica ao povo a boa nova, mas porque seu modo de ser, o seu modo de existir se explica e se fundamenta através da palavra. Diz o texto, desde o ventre materno, Jeremias foi ungido para se tornar a voz do Senhor, a boca de Deus. Assim também é Jesus, à luz do profeta Isaías, no Evangelho de domingo passado, quando estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu, ele relê sua missão de pregador, de anunciador da palavra da Boa Nova. Desta maneira, ele interpreta o seu ministério à luz da palavra, mas ao mesmo tempo se apresenta como o profeta por excelência. Mas o que é um profeta? O profeta é a consciência do povo, em nome da palavra de Deus. Ele é capaz de desmascarar o mal, denunciar a injustiça, a falsidade do culto, os abusos de poder, a idolatria. Ele é um ser contra, mas um ser contra por amor, diferente de muitos aí que podem ser contra, mas por alguma ideologia, por alguma questão pessoal e etc. E ele vem justamente para denunciar profeticamente e se tornar tudo uma obra perene de amor de Deus pelo ser humano. O profeta também é defensor dos fracos, dos oprimidos, dos marginalizados. Ele estará sempre ao lado dessas pessoas, porque é a voz deste povo. O profeta também é o homem da esperança. No momento mais duro do povo de Deus, ele sempre foi consolação e confiança para o povo. E o profeta é o homem da aliança. É o homem que viu a Deus, é o homem que vê o plano de amor de Deus e se torna a força desse elo de amor entre Deus e o seu povo, entre Deus e a humanidade. A primeira leitura de hoje, portanto, do livro do profeta Jeremias, traz a vocação do profeta. E a vocação do profeta é pré-existente no pensamento divino, pois antes de ser formado no ventre materno, já era conhecida por Yahvé. Antes de nascer, Deus já tinha uma missão para o profeta Jeremias, e foi consagrado, ungido pelo Senhor, e feito então profeta das nações. Então, três coisas são importantes dentro dessa questão da primeira leitura e do profeta Jeremias: a escolha, a consagração e a missão. Também aqui não encontramos a objeção de Jeremias, e isso é muito comum, porque também aconteceu com Moisés, Gedeão, e manifesta o temor pela grandiosidade da missão. Costumo dizer, o chamado é um caminho sem volta. Quem volta do chamado é covarde, ou tem medo de fato. Lembremos que quando Jonas foi convocado para entrar na cidade de Nínive, o que ele fez? Fugiu. O versículo 17 diz assim: vamos, põe a roupa e o cinto, levanta-te e comunica-lhes tudo o que eu te mandar dizer. Não tenhas medo, senão eu te farei tremer na presença deles. Por isso o chamado do Senhor é um chamado sem volta. Como diz este pequeno trecho ali, dos profetas, muitas vezes são perseguidos, podem sofrer algum mal, até porque todas essas coisas fazem parte da vida do profeta, da vocação do profeta, da missão do profeta. Assim como os profetas anteriores foram muitas vezes incompreendidos e rejeitados, Jesus há de experimentar sérias dificuldades, até a rejeição definitiva que o levará à morte. Sabemos que a morte será a morte de cruz. O evangelho de hoje continua a cena do domingo passado. O texto começa com aquela repetição da leitura do profeta Isaías. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir.
É difícil explicar a mudança que há entre os ouvintes, desde a aprovação, cheia da admiração, até mesmo ao ato de ódio daquele povo contra Jesus. E a rejeição, ela vai acontecendo de mansinho, e devemos admirar novamente a narrativa de Lucas hoje, que nos mostra, primeiro, a admiração do povo, e segundo, e logo em seguida, a rejeição do povo querendo matar Jesus. Reparem, essa admiração é de fato uma negação ao que Jesus veio anunciar. Lembremos que está escrito no Evangelho, não é este o filho de José? Como se estivesse desacreditando aquele que está falando, sabendo então que eles iriam desejar ver aquele milagre que muitas vezes ele realizou em outros momentos. Jesus adianta: faze também aqui o que fez em Cafarnaum. E Jesus mostra que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Esse trecho já serviu para muitos em ditados populares e que mostra justamente o milagre que a gente não consegue fazer dentro da nossa própria casa. Mas, acima de tudo, mostra que a sua missão ultrapassa os morros de Nazaré, como fez Elias e Eliseu, e procuram, então, matar Jesus. Lucas, queridos irmãos e irmãs, num texto, ele mostra Jesus olhando para Jerusalém, e esse olhar de Jesus para Jerusalém nos traz uma profundidade. Jesus disse uma vez: se neste dia conhecesses a mensagem de paz, falando para Jerusalém. Mas imagine ele também falando para nós hoje, para a nossa sociedade, porque o ideal dentro do caminho de fé é conhecermos esta verdadeira paz que nos atinge. Tanto é verdade que quando Jesus ressuscita e aparece aos seus, o que ele diz? A paz esteja convosco. É a paz que deve entrar na nossa vida e no nosso coração. Jesus então visitou o seu povo, o seu santuário, mas não foi bem recebido. Hoje, o profeta Jesus vem anunciar, ele vem fazer também uma visita à nossa igreja, ao nosso santuário, à nossa vida, ao nosso coração. Lembremos que lá ele foi rejeitado. Será que a sua visita hoje na nossa vida será bem-vinda? Será que a palavra que está sendo dirigida hoje nesta liturgia será bem acolhida? São essas as questões que deveríamos nos perguntar, porque muitas vezes renegamos a palavra de Deus, colocamos em segundo plano, ou não aceitamos: olha, essa parte do Evangelho serve para mim, essa outra aqui não serve. Essa palavra me causa dor, então eu prefiro deixar de lado. Mas não podemos, até porque muitas vezes a palavra vem para modificar a nossa vida, transformar o nosso coração. Por isso, nosso Deus vem mostrar um caminho que é, de fato, o caminho do amor, incomparavelmente superior a todos os outros caminhos. Quando Jesus curou, quando Jesus perdoou, quando ele transmitiu a sua mensagem, quando ele estava com os pequeninos, quando ele escolheu os 12 apóstolos, quando ele enviou os 12 apóstolos, os demais discípulos, tudo isso era a revelação de amor de Deus para com o ser humano. Amados irmãos e irmãs, esse ato de amor pode ser percebido na segunda leitura de hoje. Como é formidável a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, após 2 domingos seguidos, que estávamos falando sobre dons, sobre carismas, aparece neste segundo domingo esta leitura. Reparem, se eu falasse todas as línguas, as dos homens e as dos anjos, mas não tivesse caridade, eu seria como um bronze que soa e um símbolo que retire. Se eu tivesse o dom da profecia, quem não quer ter o dom da profecia? Se conhecesse todos os mistérios
e toda a ciência, imagine ser a pessoa mais inteligente do mundo, se tivesse toda a fé, e é o que nós pedimos, né? Aumentar a nossa fé, a ponto de transportar montanhas, mas se não tivesse a caridade, eu não seria nada. E é o momento da gente fazer o exame de consciência, porque muitas vezes eu me acho um super cristão, um verdadeiro fiel cristão, com todas as qualidades, dons e carismas, e que muitas vezes ao olhar esse texto cai tudo por terra, porque o sentido é a caridade, é o amor. Se eu gastasse todos os meus bens para sustentar os pobres, se entregasse o meu corpo às chamas, mas não tivesse caridade, isso de nada me serviria. Eu hoje de manhã, na missa das 7h30, eu dizia, quantas vezes a gente tem que suar e suplicar para trazer 1 quilo de alimento. Próximo domingo é o primeiro domingo do mês. Será que esse não poderia ser, talvez, um pequeno gesto de caridade e amor que poderíamos realizar pelos mais necessitados? São coisas que a gente precisa pensar. A caridade é paciente. Um dos pecados mais ouvidos em confissões hoje é: perco minha paciência no trânsito, minha esposa me tira a paciência, não aguento mais meus filhos, mas vou à missa todo domingo. A caridade é benigna, não é invejosa, não é vaidosa, não se ensoberbece, não faz nada de inconveniente, não é interesseira, não se encoleriza, não guarda rancor. Olha um dos pecados que a gente comete, né? Às vezes estou lá tão magoado, sofrido com alguém. Não se alegra com a iniquidade, mas se regozija com a verdade. A caridade tudo suporta. Crê tudo, espera tudo, desculpa tudo. Aqui está o caminho para a verdadeira santidade de vida, né? A caridade não acabará nunca, as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, até a ciência desaparecerá. E lá no final diz assim, atualmente permanecem essas 3 coisas, fé, esperança e a caridade, mas a maior delas é a caridade. A caridade é o equivalente ao amor. Então podemos tirar a caridade, colocar a palavra amor que dá no meio. Queridos irmãos e irmãs, lendo o texto, poderíamos nos perguntar: o que é o amor? O que é a caridade? Será que eu vivo isso na minha vida? Será que eu vivo isso na minha caminhada, na minha comunidade? Será que eu estou vivendo a caridade e o amor para com os meus irmãos? Não adianta a gente fazer isso, fazer aquilo, se não tivermos a caridade, o amor, nada, é a mesma coisa. Por isso, toda a liturgia de hoje é um estímulo para nos levar ao caminho da perfeição e da salvação. Portanto, renovemos os nossos propósitos diante de Deus hoje, através desta liturgia, para que, repletos do amor e vivendo a caridade, possamos responder prontamente a essa mudança ou essa convocação que Deus realiza e continuará sempre a realizar na nossa vida de fé. Assim seja. Creio em